Bem, pessoal, nas últimas reuniões aí, nós tivemos um encontro com o SESI aqui, para falar do SST. E a gente tem uma parceria com a Clint, na pessoa do Alexandre, que está sempre conosco aqui e é o responsável pelo nosso PCMSO, pelo PPRA, certo? O LTCAT, aqui do sindicato. Então, a gente abriu para eles também explicar para nós o que será o SST dentro do E-Social, e hoje eles vieram aqui para a gente fazer uma parceria. Essa parceria tem mais condições de ser realizada com eles, e eles vão demonstrar para nós, e, se possível, vocês conseguirem tirar valores, provavelmente ele vai falar em valores. Então, a gente já vai caminhar junto com a Clint, o SST, dentro do E-Social, através do nosso programa e a empresa dele. Eu vou passar a palavra para o Alexandre, depois ele passa aqui para o Leonardo. Tá? Pode falar. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre, da Clint. O Leonardo é o desenvolvedor do software, onde que a parceria vai ser integralizada com o sindicato, dando tudo certo. E o José Raimundo é a parte que mexe da gestão e a parte técnica também, lá na clínica, que vai tirar as dúvidas dos senhores com relação à parte de SST junto aos contadores. Nós vamos passar um vídeo com um videozinho de 1 minuto e 15, para poder só a entrada da clínica. E eu já falo sobre a clínica rapidinho para o Leonardo e a parte técnica, para não perder o tempo de vocês. Tá ok? A Clínica Clint está há 24 anos no mercado, levando soluções inovadoras para empresas de todos os segmentos, quando o assunto é medicina e segurança do trabalho. Conheça agora os nossos serviços, que são prestados em nossa sede ou dentro da sua empresa, na modalidade In-Company. Vacinas para a prevenção de diversas doenças. Exames laboratoriais com a garantia de qualidade Clint. Assessoria completa em medicina e segurança do trabalho, atendendo todas as exigências do E-Social. Atestados de saúde ocupacional, com a realização de diversos exames médicos e ocupacionais. Exames toxicológicos para motoristas profissionais. Acompanhamento psicológico e exames. Investir em medicina e segurança do trabalho é garantir o bem-estar do trabalhador, melhorar a performance da sua empresa e ficar em dia com as exigências dos órgãos fiscalizadores. Agora que você conhece a Clínica Clint, agende uma visita e comece uma nova história para a sua empresa. Clínica Clint, o tempo todo protegendo você. Boa noite a todos vocês. Vamos tentar não ser chatos, né, com um assunto que vocês têm tratado tanto tempo, né, e vem martelando ainda aí, né, que é a segurança do trabalho em relacionado ao E-Social. Eu queria agradecer primeiramente, tá, a todos vocês que nos concederam esse espaço, esse tempo para estar apresentando aí nosso trabalho, que a gente tem desenvolvido ao longo de alguns anos aí, juntamente com a empresa que é a Clint, né, empresa de saúde ocupacional. Nós tivemos uma visão um pouquinho diferente, né, em termos de como que isso funcionaria junto ao E-Social e junto também às empresas em geral que solicitam serviços das clínicas de saúde ocupacional. A gente colocou aqui E-Social e segurança do trabalho, porque às vezes ainda fica aquela pulguinha ali como, né, atrás da orelha, com aquela dúvida de que será que isso é muita informação? Será que isso é
é mais uma carga, né, que a gente tem que levar nas costas, né, principalmente para a contabilidade, que vocês sabem, todos os dias tem uma carga maior de informação para o governo, para os órgãos e instituições governamentais. Então, nesse momento, a gente quer só dar uma detalhada, prática, nesse assunto. Então, nós vamos mostrar para vocês como que efetivamente funciona esse sistema. Eu sei que vocês não são detentores, às vezes, de conhecimentos técnicos na área de informática, então eu vou tentar ser o mais claro possível, e qualquer dúvida que surgir, vocês podem estar comunicando, que a gente tenta esclarecer. A gente vai fazer a apresentação sobre a Clint, mas a gente já viu o vídeo, então creio que não precisa, nós vamos pular essa parte aqui. Sobre a SST, que eu vou pedir para o meu amigo aqui, o José Raimundo, falar um pouco, porque a vivência dele é a segurança do trabalho. Então, ele vai falar só o que a clínica realmente enxerga como SST. Não o que as empresas enxergam, mas a clínica de saúde ocupacional. E aí a gente já vai partir para o E-Social e junto aos sistemas de informações que a gente precisa para integrar todo esse assunto. Tá? Boa noite para todos. A parte de SST, como o Leonardo falou, a visão nossa da Clint é mais voltada, vamos dizer assim, para saúde e segurança mesmo do trabalhador, que muitas vezes a empresa entra em contato com a gente para elaboração das documentações, mas ela visa mais o que tem que ser, cumprir as exigências das NRs, do Ministério do Trabalho, não pensando diretamente, vamos dizer assim, na saúde e na segurança que esse trabalhador, que esses funcionários deles vão ter ao desenvolver as suas atividades. Muitas vezes a empresa pensa, quando a gente elabora a documentação, que gera exames, essas coisas, pensa que aquilo ali é só para gerar oneração para a empresa, mas esses exames aqui é só para estar gerando custo a mais para a empresa. Não tem a visão de que os exames, os riscos que a gente coloca na documentação é mais para estar dando segurança mesmo para aquele trabalhador durante aquelas atividades. Porque tem algumas atividades, sim, são simples, ele elabora lá, não tem nenhum um risco para ele, um risco de vida ou um risco de ter algum tipo de acidente. Mas a gente já tem outras funções dentro de algumas empresas, dentro de alguns ramos, que gera, inclusive, o risco de vida para o funcionário. Tem, por exemplo, funcionário que trabalha em altura, se ele não tiver adequadamente usando os EPIs, as proteções adequadas, ele pode vir a óbito, como a gente vê várias vezes. Teve o quê? Mês passado, teve, eu acho que 2 ou 3... Em uma semana, 3 acidentes aqui em Goiânia mesmo, que levou trabalhadores de algumas empresas a óbito, devido a isso, por estar fazendo esse tipo de trabalho e não estar com os equipamentos adequados. Então, nós da clínica, nós tentamos, quando vamos elaborar a documentação, não pensamos na parte de, vamos colocar isso para gerar exames. Não, vamos colocar os riscos e tudo para estar gerando a segurança do trabalhador em si. Porque se tem um óbito dentro da empresa, a empresa vai ter um gasto muito maior e vai ter um desgaste muito maior futuro por causa desse óbito. Então, a gente já trabalha visando isso. A parte de SST, a segurança e a saúde mesmo do trabalhador quando ele estiver exercendo a função dele dentro de cada empresa. Aproveitar para complementar do José, essa parte de segurança do trabalhador, a gente segue ela conforme, mas no linguajar para os contadores. Os contadores agora, que a partir do E-Social, o empresário não vai poder ter essa liberdade total que ele está tendo com relação a colocar o risco ou não. Hoje, até na data de hoje, e até o E-Social está vigorando, ainda se permite o empresário colocar ou pegar qualquer outra clínica, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, umas trabalham colocando risco, outro não coloca risco, e com E-Social não tem como, porque é código. Se porventura vocês estiverem com uma empresa que o KNAI dele, a atividade dele já demanda algum risco, porque isso o governo já tem essa visão já com relação à inteligência artificial, ele vai identificar quais são os riscos. Aquilo já é uma situação que o próprio sistema vai identificar e aí vai acionar, no caso, o fiscal, para que vai direcionar naquilo. O contador, quando o empresário está colocando na prática hoje, sempre que você pergunta, o meu contador não me falou nada.
O meu contador que vai resolver. O meu contador faz aquilo. E é justamente nesse ponto que a gente vai pegar mais. O Leonardo vai colocar a situação, nós vamos ter o serviço que vai fazer o envio, sim, diretamente para o E-Social, caso o empresário queira contratar esse serviço. Ele vai ter 3 opções, no caso. A primeira é do jeito que é hoje, faço a documentação como clínica, toda a documentação, ASO, programas, pareceres e etc., entrega para o empresário ou ele lança ou o contador lança. Esse é o que é hoje, tradicional. Ele vai ter a opção de mandar, nós enviamos, faz o serviço com nós, a gente pega, transforma em arquivo XML todas as informações, envia para o empresário ou o escritório de contabilidade em arquivo XML, e ele trata as informações, porque tem que ser tratadas, não pode simplesmente enviar, porque pode ter erro em toda a cadeia, desde a atendente que começou o processo lá atrás até no final, porque pode estar dando as divergências que tem. Ou o empresário vai poder contratar o nosso serviço, nós vamos tratar a informação e enviar direto com o E-Social. Vai passar, sim, no caso, ele vai fazer uma procuração e vai colocar nós para poder liberar a parte de certificação digital para que a gente envie. Só que aí nós vamos ter de ter uma parceria muito próxima de vocês, contadores. Porque quem que vai informar, por exemplo, a função correta, conforme o CBO? Nós temos várias empresas que, por exemplo, dá um exemplo clássico. A pessoa está contratada como auxiliar de escritório. Aí a pessoa que está contratando acha que é mais bonito colocar auxiliar administrativo e acha que é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Tem que estar as funções coerentes. E tem que ser do início da cadeia até o fim. Não pode num documento estar auxiliar de escritório e um outro documento, mesmo na simplicidade dele, auxiliar administrativo. E isso é o que ocorre. Fora as funções que não tem nem no CBO. Então, isso tem que fazer essa correção. Eu vou passar para o Leonardo, que ele vai mostrar na prática o sistema, como que funciona e como essas informações serão enviadas. Ok. Serviços prestados pela Clint, a gente já viu no vídeo, mas depois a gente volta nesses slides, caso seja necessário. Eu vou só falar da visão do próprio portal do E-Social sobre o que é que eles pretendem com isso. Eu só peguei um trechinho do resumo que tem lá, que vocês já devem ter lido. Eu vou ler para vocês. A transmissão eletrônica desses dados simplificará a prestação das informações referente às obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, de forma a reduzir a burocracia para as empresas. A prestação das informações ao E-Social substituirá o preenchimento e entrega de formulários e declarações separados a cada ente. Então, somente a mesma coisa que aconteceu com a nota fiscal eletrônica, em outros casos com a ANS também, nos hospitais, eles querem receber as informações de forma digital, ao invés de ter papel, para eles terem que digitalizar ou inserir em algum banco de dados. Então, isso vai realmente agilizar o processo para que o governo, os órgãos governamentais, que no caso do trabalho, seria o Ministério do Trabalho, o governo federal, o INSS, todos eles já capturam essas informações e podem usá-las a qualquer momento. Então, as informações são as mesmas que existiam, ainda não mudou a informação. O que muda é que agora elas têm que ser codificadas, elas têm que ter uma organização melhor. Então, por isso que, às vezes, é a preocupação, se essa organização vai atrapalhar ou não a vida da contabilidade. Mas eu acredito que no SST, ela não é tão complexa assim. É só umas observações que nós vamos fazer no final a respeito dessas organizações. Esse calendário aqui, os senhores já devem ter visto várias vezes, Eu não vou passar nele explicando, não, porque vocês já conhecem. Só está falando que no último item aqui, deixa eu ver se o mouse chega, isso. Os dados referentes à SST são essa última linha aqui. Então, começando aqui em julho de 2019, para empresas com faturamento anual de 2016 maior do que 78 milhões de reais. Então, a partir do dia 10 de julho, eles teriam que já estar com essas informações sendo enviadas para o E-Social. As outras empresas vão seguir o calendário que está nessa linha aqui, janeiro de 2020, para as empresas menores, 78 milhões, mais empresas de lucro real ainda, E as outras seguem nessa sequência. Vou passar direto aqui, para não ficar meio chato. Tá. Em relação a eventos de E-Social.
que são eventos? Eventos são os nossos documentos que estão lá no papel, que vêm para os senhores aqui, vão para as empresas, né, que seriam os ASOS, seria os livros de PPRA, tudo isso me gera informações que eu preciso enviar para a social. Aí eles chamaram de eventos, né? E os principais para a segurança do trabalho são esses aí, dos quais provavelmente 90% será esse S2220, né? E o S2240. O restante são eventos mais aleatórios. Então, para vocês verem que não é tanta informação, eu só preciso ter o monitoramento da saúde do trabalhador, que é simplesmente o registro do ASO dele, em forma digital. Eu preciso ter também o fator de condição de ambiente de trabalho, fator de risco, desculpa, que é o evento S2240. Por quê? As empresas aí já teriam que preparar, né, o seu ambiente com o técnico de segurança do trabalho, é claro, para que esses riscos sejam descritos da forma correta e enviados assim para o E-Social. Sempre que um trabalhador se encaixar numa empresa e que eu precisar enviar um ASO dele para o E-Social, eu posso enviar também a informação de qual que é o risco que ele ocupa na sua função. Então, essa informação que o Alexandre se referiu, que ela tem que estar casada, né? Ou seja, no sistema que envia as outras informações da social, que seria o cadastro do funcionário, a folha de pagamento, as alterações contratuais, que é o de vocês, já casam essa informação das funções para que os riscos sejam pertinentes a cada função e não haja discordância da informação. Esses outros eventos, 1060, é só uma tabela em que as empresas são descritas em ambiente de trabalho. Eles são necessários para que os outros sejam possíveis de enviar, né? São tabelas. 2221, exame toxicológico, vai depender da função, né? Se for motorista, agora existe uma legislação para isso. E o 2245, que treinamentos que forem efetuados aos trabalhadores. Provavelmente o 2245 não vai gerar penalidade, mas o restante é possível de gerar penalidades, né, no caso de estar incorreto ou ausência. Aqui embaixo, bem no rodapé, eu coloquei só uma data aqui, por quê? É importante lembrar que o próprio E-Social, ele liberou as empresas de segurança do trabalho, né, a testar a plataforma a partir de 18 de março desse ano. Né? Até o ano passado a gente não tinha nem como testar nada, a gente foi fazendo e deixando pronto. Então, agora que eles estão liberando para testar, e a partir de 10 de julho eles já querem que funcione. Então, é meio provável que ainda haja alguma prorrogação aí. Com relação à prorrogação, está se falando muito que, mediante ao novo governo, vai ser feita agora, vai ter a prorrogação de qualquer forma, mas vai ser em doses homeopáticas, vai ser informações curtas, algumas poucas informações, mas a cada trimestre vai se aumentando até chegar no objetivo final, que são essas informações. Mas a gente já tem informação que vai ser prorrogado, sim, boa parte não vai ser, principalmente as de julho, que é o faturamento acima de 78 milhões. Vai ser prorrogado, sim. As de janeiro, que eles não estão querendo, que é a maioria das empresas, não estão querendo, mas não vai ser toda aquela informação, vai ser em parte. Ok. Vamos passar direto para a prática em relação ao sistema adotado pela Clint para fazer essa informação funcionar. Vocês vão conhecer, não porque vocês precisem, o sistema não vai ser usado pelos contadores. Nós vamos dar uma passada só para vocês terem noção do que acontece. Né? Eles são usados pelas empresas de saúde ocupacional ou pelas empresas que têm obrigatoriedade com E-Social internamente nelas, né? Tem um SESMIT. Ele foi desenvolvido em parceria com a empresa Tempos Informática, né? E a gente já estudou no início do sistema, antes de começar a implantar, que ele seria usado para o E-Social. Então, ele já foi feito para essa plataforma. A gente já fez e já foi encaixado, ou seja, ele não foi uma adaptação posterior. Então, a gente consegue atender com agilidade qualquer empresa que precisar dessas informações e necessitar delas facilmente. O que a gente fornece? O controle total de atendimentos dos pacientes, das empresas, nele,
controle total de exames realizados, emissão de atestados, emissão de laudos, de textos dos exames, controle no sistema completo do PPRA, que antes eles faziam, às vezes no Word, às vezes, né, em algum outro meio, mas em geral não fazem em sistema, mas a gente fornece todo o aparato para eles codificarem o sistema de forma rápida, porque aí agiliza até para o técnico de segurança do trabalho. E da mesma forma, PCMSO e LTCAT. O relatório anual, que é esse RAP, a gente fornece, claro, para as empresas, né, que tem aquele caso, né, Alexandre, que de vez em quando as empresas falam que não sabia que tinha que fazer o exame do funcionário, mas eles são fornecidos alguns relatórios que eles podem acompanhar a periodicidade que eles têm que fazer esses exames ocupacionais, dependendo da função. Então, a gente já consegue fornecer isso. Tem um sistema completo sobre faturamento financeiro e a transmissão ou geração do arquivo do E-Social. Com relação ao detalhe, nós encaminhamos para as empresas, ou para os contadores, ou para os dois, o relatório de periódicos, que a gente fala que é todo o controle dos funcionários de seus periódicos. Porém, tem algumas nuances. Por exemplo, o funcionário que trabalha de risco 1 e 2, até 123, 135 dias, ele não precisa de fazer o exame demissional. Então, se ele não é avisado, o sistema fica como ele é aberto. Então, a empresa tem que estar com regularidade e falar, ó, o funcionário foi desligado da empresa na data tal para que a gente faça a baixa. Risco 3 e 4, até, no caso, 90 dias, que é o principal. Com relação ao relatório, tem um detalhe, por exemplo, que é o relatório anual do PCMSO. Ninguém lembra dele de cobrar que no próximo ano, porventura, tem que ser anexado o relatório anual do PCMSO. E muitas empresas, quando há fiscalização, estão sendo notificadas e autuadas por essa informação. Que também, cada renovação que é feita, ou no final do período, a gente emite o relatório anual do PCMSO, que nada mais é do que todas as informações que ocorreram no ano dos exames, no caso de atestado de saúde ocupacional, incluindo aí admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. É só uma questão só de lembrar. Sim? É só uma curiosidade porque, por exemplo, os órgãos públicos estão obrigados ao E-Social. Sim. Isso aí para eles valem também? Dizem que vão valer, mas é uma situação complicada, porque colocaram até como últimos. Eu acho que eles deveriam ser primeiro o laboratório, depois a parte privada. Mas eles colocaram por último. E com certeza, como a gente, né, conhece o nosso país, eles ainda vão ganhar uns 5 anos aí ainda de negócio. Mas deveria ser. Apesar que eles trabalham sobre a resolução 208, que é a parte de perícia. Né? Por exemplo, nós prestamos serviço para o fórum, fez um levantamento lá, e aí, mas depois, no final da licitação, ela foi cancelada porque foi justamente isso, adiada. Mas a gente faz levantamento sobre a resolução 208, que é a parte de órgãos públicos. Agora ela está tendo uma mudança também, mas a mudança até que está sendo boa, se for na prática, for vigorar, que eles vão e trabalhar na mesma cartilha do que o particular. Só que a gente conhece como que é órgão público. É impossível, eu não acredito, para ser sincero. Mas pode ocorrer. Eu cheguei agora, mas eu tenho uma pergunta muito interessante. Sim. Essas microempresas agora, e os MEIs e os EPPs, que estão agora obrigatórios fazer todas as NRI, o PCMSO, ASO, PPRA... Sim. O PCMSO é a empresa que faz e não depende dos funcionários, não? Toda empresa que tenha um colaborador acima tem que ser feito hoje os programas. Eu acredito que o novo governo, com a nova mudança das NRs, já tem um projeto vigorando. Eu acredito que MEI não vai. Vai trabalhar as EPPs. Eu acho que eles vão colocar o número de funcionários. Mas não sei, hoje tem que ser feito. É pela empresa. Tendo um funcionário acima, todo encargo é para o empregador. Tá bom. Por exemplo, hoje está saindo um empregado da empresa. Ele vai fazer se ele não fez, pequena empresa é essa, no caso, ele vai fazer o ASO e vai fazer o PPP. Sim. Aí, quando é que o PCMSO a empresa vai fazer? Que eu pensei que sim, o PCMSO seria um programa que fizesse ele no começo do ano e valeria para o ano inteiro, e igual o senhor falou aí, fazer um relatório dos programas, é assim?
O PPRA e o PCMSO, ele tem a validade de 12 meses. Ele não tem início garantido do começo ou meio do ano. A empresa começou suas atividades, ele já deve ser elaborado primeiro, que deveria ser, o PPRA e o PCMSO. O PPRA levanta os riscos ambientais, vai lá na empresa, isso até pegando aqui um parênteses, tem empresas fazendo por telefone ou por bola de cristal. Não pode. Ele deve ir no técnico de segurança do trabalho ou engenheiro, ele deve ir à empresa fazer o levantamento ambiental, levanta os riscos, elabora, redige o programa, manda para o médico coordenador do PCMSO e esse elabora o PCMSO. Elaborando, a clínica, o funcionário que vai ser admitido ou demitido ou periódico, faz sobre aquilo. Aqui eu abro um parênteses. Todo funcionário que tem que ter o nome do médico coordenador do PCMSO. Aqueles que não têm, é o que a gente chama de aso avulso, ele não está respaldado pela legislação. Ele pode sim ser autuado. É claro que é melhor do que não ter o aso, porque aí já é de último. O PPRA eu sei, porque tem insalubridade, tem que ver aquelas... Isso, aí depende da função. Então... A periculosidade e tudo. O que acontece também, abrindo um parênteses, é o quê? Muita gente faz assim, o fiscal foi lá e pediu um laudo de insalubridade ou periculosidade. Pessoal, é uma dica, faça o LTCAT, porque já engloba os dois, o empresário vai gastar menos. Porque o documento LTCAT é um documento previdenciário. O PPRA e o PCMSO é um documento trabalhista. São coisas distintas. O que muda é só o cálculo do fator. Que isso vai mudar também, eu acredito que vai mudar com a nova legislação. Então, se eu for fazer qualquer empresa, tem mais de um... Tendo um funcionário, tem que ser feito. Eu já peço logo o LTCAT. O PPRA e o PCMSO. E o LTCAT? O LTCAT você pede que ele é previdenciário, deve pedir também. Só que o LTCAT tem um particular. Ele é feito, se a empresa não mudar layout nenhum ou maquinário nenhum, ele faz uma única vez, somente. Mudou layout, mudou de endereço, deve ser atualizado. Mudou de endereço, tem que fazer de novo, claro. Não, valeu. Tá? Mas se for uma mudança de layout, faz só atualização. Muitos estão falando que tem que fazer de novo. É um gasto desnecessário para o empresário. Não tem a necessidade. Não, foi ótimo. Agora, obrigado. o PPRA, a cada 12 meses tem. 12 meses, porque na legislação fala que ele deve ter uma atualização, pelo menos uma, num período de 12 meses. Mas ele pode ser revisto a qualquer tempo, até porque a legislação fala que, se tiver uma mudança no estabelecimento, deve-se avisar a empresa, ou quem está fazendo, para que faça um anexo e coloque aquilo em dia. O PPRA, faça a atualização dele. Pode fazer 1, 2, 3, quantas vezes necessárias para que tenha em dia. Caso não tenha mudança nenhuma, aí é a mínima que por 12 meses. Fazendo o demissional, tem que fazer o PPP já sair para não ter dor de cabeça para o contador. Porque se der muito tempo, aí tem que procurar o sindicato, se não tiver PPRA, por exemplo, não tem um PPRA para poder fazer o preenchimento do PPP ou o LTCAT, aí se passou muito tempo, tem que procurar o sindicato para fazer uma declaração, que o sindicato vai responder até melhor do que eu. Mas ele tem que fazer lá, que como manda o figurino. Ok, então vamos seguir a apresentação. A gente não vai tentar não exceder o horário das 20 horas. O sistema de trabalho, né, em torno de tudo isso que a gente montou, para que ele serve? Nós não estamos aqui para apresentar para vocês uma solução milagrosa que vocês vão adquirir ou que a empresa vai adquirir e vai acabar com os problemas de saúde ocupacional. Né? Na verdade, é o que acontece nas empresas, que elas precisam ter a consciência de que um técnico de segurança do trabalho, que um médico da saúde ocupacional é necessário para evitar elas terem esses gastos desnecessários com acidentes e outros problemas com o funcionário. Então, nenhum sistema vai fazer isso automaticamente. Nenhum. Nem o meu, nem o de ninguém, nem o da cliente, né? Só o técnico e a pessoa que for avaliar os ambientes de trabalho. Então, quais são os cenários possíveis nesse momento aí que a gente pode estar auxiliando, né, as empresas a estar trabalhando nesse requisito? Por exemplo, as empresas que têm pequeno porte ou microempresas, médio porte, que são empresas que ainda vão demorar até um pouco para entrarem na social para a segurança do trabalho, né, que às vezes já estão para as outras coisas, mas não para a segurança do trabalho. Então, as clínicas de saúde ocupacional, né, no caso a Clint, pode atender essas empresas e
gerenciar todas essas informações para eles, né? Ou seja, nem o contador, nem a empresa precisa ter toda essa dor de cabeça, ficar pensando se está certo, se está errado, não. Para isso, vocês têm o serviço da Clínica de Saúde Ocupacional. Ele vai promover o PPRA conforme na legislação e conforme o perfil da empresa, o PCMSO, o LTCAT. Depois, se vocês quiserem saber o significado das siglas, a gente esclarece aqui. Se alguém tiver dúvida, estou falando grego aí com vocês. Pode perguntar mais e a gente responde cada um deles aí, que são documentos, né? Mas pode falar. Então, deixa eu concluir, que eu acho que é uma pergunta que vai valer para todos. Essas empresas são obrigatórias há tempo, tudo isso aí. Agora é exigência, né? Através do e-social. O senhor acha que os contadores, me fazem pergunta direto. O senhor acha que é conveniente que nós peçamos às empresas, nós contadores, que façam agora os programas ou aguardem? Porque, de todo jeito, elas têm uma prevenção. Vai que for fiscalizado, né? De todo jeito é obrigatório. O senhor acha que, se nós pedirmos isso aos clientes, é desnecessário ou é necessário? É bom ou não é? Por favor. Excelente essa pergunta sua. Na verdade, a legislação já existe desde 1978. Já deveria estar sendo feita. A questão é que só 3% das empresas são fiscalizadas hoje. Então, é por isso que está e fica que a situação acha que as empresas não têm a necessidade de fazer. É porque as empresas... O que o governo dá conta de abraçar é muito pouco. 3% no universo de 100. Isso nós estamos falando na capital em Goiânia, mas se você for no interior, aí passa para menos de 1%. Desde 78, isso já está na legislação. O LTCAT está desde 2001. Então, já deve ter isso em mãos. A fiscalização ainda ela é tão fraca, como diz, porque ela ainda pega um ASO, por exemplo, sem o nome do médico coordenador do PCMSO. Se o fiscal quiser, com o ASO que vocês têm em mão, que não tem o médico coordenador do PCMSO nesse ASO, ele já pode autuar de imediato. Ele não precisa nem de negócio. E não é uma questão, por exemplo, eu tenho o PCMSO que eu faço com a Clint, mas o meu funcionário está lá em Palmas e tem que fazer, claro, na clínica de lá, porque fica inviável de vir aqui. Não tem importância. Pega-se lá no PCMSO, médico coordenador, no caso o nosso é o Dr. Pablo. Pega o Dr. Pablo Bernardes, passa para a clínica de lá e ela digita e coloca médico coordenador do PCMSO, Dr. Pablo Bernardes. Mas todos esses programas, PPRA, PCMSO e LTCAT, já devem ser feitos. Todos os seus clientes que não têm isso, ele está correndo risco. E ele está justamente nessa balança dos 3%. Pode ter fiscalização? Pode. Se tiver, ele vai ser notificado para ele correr atrás. Ou autuado, dependendo da situação. Mas ele está, sim, já correndo risco. O e-social nada mais é do que o que o governo fez. A maior sacada de todas, é igual imposto de renda. Eu não consigo ter funcionários fiscais suficientes para fazer a fiscalização. O que eu faço? Eu inverto a situação. Ao invés de eu pegar e ir visitar, eu vou colocar todos os contadores do país e o empresário para fazer prova contra si mesmo. Se você lança lá, não tem PPRA, que chega via eletrônico, autuação que a gente chama agora de autuação pedagógica. Vai aprender, né, com isso. E aí vai prejudicar. Ou seja, sai de uma situação que só tem um universo de 3% de fiscalização para 100%. Exatamente. É a mesma coisa do imposto de renda que vocês fazem aí, sempre com essa luta. E vai ser porque vai ter uma complicação maior, que vocês têm até o 7º dia subsequente para enviar essa informação. Tem que ter uma agilidade. O contato do hoje, o que acontece? O PPRA chega, na maioria dos empresários, recebe lá, pega o PPRA, vá para dentro da gaveta. Não sabe nem o que está escrito, não sabe se o nome da empresa está correto. O empresário não vai poder fazer isso mais. Ele tem que abrir o programa, ler para ver se a realidade que foi escrita, porque é uma interpretação de um técnico de segurança na empresa. Isso é uma interpretação. Ele tem que ler aquela interpretação para verificar se o que o técnico de segurança colocou condiz com a real realidade da empresa naquele momento. Por exemplo, usa EPI ou não? Se não, se usa, mas usa o EPI correto?
porque dá autuação também. Está usando um capacete ou um protetor auricular vencido, com CA vencido, então isso já dá autuação. Então tem que ver a realidade, as funções que estão no PPRA. O auxiliar de escritório lá realmente é auxiliar de escritório, ou ele vem, por exemplo, tem posto de gasolina que o cara é frentista, auxiliar de posto, né? Ele é frentista, auxiliar de caixa e diretor de pista, né? O diretor de pista não é gerente de pista. Ou seja, o contador, eu imagino a vida de vocês um inferno, porque você imagina a situação, mas calma aí, ele é frentista, gerente de pista ou é caixa? Então, se você está achando que ele é frentista e ele está lá desempenhando outra função, o contador me ensinou errado. É isso que a gente ouve no nosso dia a dia. Tudo, infelizmente, é o contador. Lá. A gente ouve isso, é feijão com arroz, todo dia. Ok, vamos prosseguir aqui. Tá. A parceria que a gente quer oferecer, na verdade, com vocês, né, é essa de indicar o que as empresas precisam fazer para não serem penalizadas, né? E aí que entra a ferramenta, né, que a gente tem, que vai auxiliar, né, todo esse cenário que a gente acabou de colocar. Vou mostrar algumas coisas práticas, porque às vezes a gente fala do sistema e não mostra que ele existe, não fala, né, não vê nada, acha que é um fantasma, mas está aqui, é o que a gente já utiliza hoje. Nós temos uma ferramenta que faz o controle dos pacientes, né, que são atendidos, né, numa clínica de saúde ocupacional. Eu não sei qual que é a clareza que vocês estão vendo aí de trás, mas aqui não vai dar para ler nada mesmo não, tá? É só uma lista aqui de atendimentos que foram feitos, a data em que foram feitos, né, e de qual empresa que é, e qual que é o tipo de exame. Aqui vocês vão entender um pouquinho melhor. Porque como que a cliente atende seus pacientes, né, como que a cliente atende os funcionários dos seus clientes. Ela vai fazer um exame que ela vai especificar aqui se é periódico, admissional, deixa eu passei sem querer. Periódico, admissional, demissional, vai informar qual que é os dados do paciente, o CPF dele, são os dados que nós precisamos tê-los corretamente aí para que seja enviado para a social. Os dados da empresa, que está em amarelinho ali. Também temos aqui os exames ou os atendimentos que foram feitos. Aí que não vai dar para vocês verem, mas aqui nessa coluna, a UES Social criou uma tabela de códigos para cada exame, né? Então aqui tem eles digitados aí. Então, é um material que vai impresso também no nosso atestado de saúde ocupacional, que se vocês forem utilizar um sistema manual para fazer o envio para a social, vocês têm que digitar essas informações. Então, aqui tem o médico encarregado, examinador, desculpa, que atendeu esse paciente e informou se ele está apto ou inapto à função. Essas são as principais informações que a social quer saber do funcionário. Então, por isso que eu coloquei um pouco do visual e do sistema. A gente já tem tudo integrado no sistema, tudo codificado. Então, a empresa entra, a gente faz o cadastro dela, o técnico de segurança do trabalho elabora o PPRA, e o médico coordenador elabora o PCMSO, para justamente não haver erros na hora que o atendente for gerar o exame do paciente, ou efetuar o atendimento dele, né? Então, ele tem que fazer os exames corretos que estão dentro do programa dele. Não adianta ele chegar e falar que quer fazer um exame que não tem nada a ver com a função dele. Aí o sistema vai gerar para ele isso impresso, é claro, né? Que é um relatório, por exemplo, de uma acuidade visual. Isso aí só pertence ao paciente, no caso, que é o exame que o sistema tem condições de tratar dentro do própria tela de digitação do médico. Esse aqui é o nosso modelo de atestado de saúde ocupacional. Só para colocar bem claro, todos os exames ocupacionais, ele é arquivado na clínica. E com o tempo isso vai ficar com o governo, porque ele não vai querer mais papel, nem para guardar. Então, tem no caso, o sigilo médico-paciente. No caso, para as empresas e os contadores, são só o ASO. Todos os exames a gente tem ele no sistema? Tem, mas é caso o funcionário queira ou o médico, para poder, quando ele retorna na empresa. E, claro, quando o juiz, quando tem alguma sentença, a gente sempre entrega, o juiz manda uma notificação judicial, né, ou intimação, que a gente mande uma cópia para, no caso, para a comarca, lá para o juiz. É nesses 3 casos que ocorre.
Então, sempre esses documentos são digitalizados, ficam no arquivo, em segredo. E o que vai ficar disponível justamente na Clint, que o site está sendo feito, é que vai ter lá usuário e senha, a empresa pode entrar, gerar o relatório dele de periódico, no período que ele quiser, tem acesso aos ASOS e vai ter acesso ao PPRA, PCMSO e LTCAT e outros documentos pertinentes. Não os exames complementares, porque ele não pode ter acesso. Só explicando um pouquinho do ASO aqui, né, ele já está codificado também, né, não sei se dá para vocês lerem daí, mas aqui nós temos os códigos dos riscos, né, ocupacionais aqui de um exame, claro que é um exemplo que a gente deixou aqui para vocês, né, os dados que vocês não precisariam, né, para informar ao E-Social é justamente o que está impresso aí, nada mais que isso, não existe uma informação além da que eles precisam. É o CRM do médico responsável, né, pelo programa, o CRM do coordenador do Programa de Saúde Ocupacional. Aqui nós temos os códigos dos riscos que foram atribuídos a esse paciente. Por isso que a gente precisa enviar o evento S2240, que é informando, né, para o E-Social qual foi o risco de cada funcionário. Dá só uma dica para vocês. Toda vez que vocês pegarem um ASO, independente de onde que for, pede o cliente para passar justamente o que está lá, o nome do médico coordenador. A fiscalização está batendo muito em cima disso. E aí o que acontece? Quer que você refaz o ASO. Não vão refazer o ASO. As clínicas não vão refazer. Primeiro, que não pega com data retroativa. Segundo, tem que estar porque está dando autuação. Então, a dica que eu dou, sempre que pegar um ASO, peça para colocar a clínica, colocar o nome do médico coordenador. Está lá em Rondônia, liga, passa o nome do médico coordenador, está lá fácil no PCMSO, é só colocar. Não permitam que coloque, porque vai dar uma dor de cabeça muito grande para vocês, contadores. Ok, eu vou passar aqui a página e vocês vão ver um diagrama de como que o E-Social recebe essa informação que está impressa no papel aí que vocês estão vendo na tela. Então, o que acontece? Eles recebem as informações, parece que é muita coisa, mas é uma coisa bem simplificada, porque a gente não tem tantos dados para transmitir para eles. Olha só, o vínculo do trabalhador, né, que seria o CPF dele, essas quadradinhos que estão em preto, não sei se dão para vocês verem, eles são obrigatórios. Os que estão pontilhados, eles são opcionais ainda, eles não são obrigatórios para ser enviados para o sistema deles. Então, eu preciso do CPF do trabalhador, na informação, toda a informação que vai, eu só preciso de mandar um CPF pela clínica de saúde ocupacional. Eu não preciso mandar mais nada dele, né? O resto dos dados vocês cadastram pelo sistema de vocês de contabilidade. Eu preciso mandar o tipo de exame ocupacional, que é um código, que é 1, 2, 3, dependendo se ele é admissional, demissional ou não. E eu preciso mandar as informações de data desse exame. A data em que foi feito, o resultado, se ele está apto ou inapto, e quais foram os exames executados, né? Que vocês viram aqueles códigos em usar. Vamos fazendo uma deixa que nós dois vamos. Vou puxar aqui. Com relação também a inapto e apto. Pessoal, não existe apto com restrições. Não existe. Toda vez que vocês pegarem um ASO e tiver apto com restrições, tem que voltar lá e fazer. Ou a pessoa está apta ou inapta. Apto com restrições não existe. É outra dor de cabeça para o contador. Então, não existe essa situação. Eu vou fazendo isso aqui, a não ser que vocês queiram que cor, mas os detalhes a gente vai sinalizando para vocês, que é o que acontece no dia a dia. E assim, a não ser que vocês queiram que passe mais rápido. Mas eu acho interessante porque tem detalhes aí que mudam a vida do dia a dia da empresa. Certo. Esse é só o diagrama, né, que até a gente que é programador tem que ler para identificar e criar o arquivo que eles precisam, que é só um arquivo com essas informações. Então, nada de outro mundo, é só os dados que realmente estão impressos ali. No caso do médico, né, eles pedem o nome do médico obrigatório, o número do CRM é o F. CPF e o NIS não é obrigatório ainda. No caso dos exames, né, só a data do exame, o nome do... desculpa, nem o nome, é o código do exame, é o código interno deles do procedimento. Uma observação, se for o caso do médico escrever alguma observação que seja de interesse do E-Social, do governo. E só isso. E o médico responsável pelo monitoramento, nós temos o nome e o CRM dele.
Tudo isso aí é o evento 2220, só esses dados aí de cada funcionário. Eles podem ser enviados, na verdade, né, assim que o paciente fez o atendimento. Se ele não for um exame admissional e ele já tiver sido contratado, a gente já pode liberar essa informação para o fisco. A gente não precisa esperar chegar o dia 30 para mandar tudo. Já vamos escutar as perguntas. Opa, agora chegou. A pergunta é: para que essas informações sejam repassadas, normalmente vocês já fazem este arquivo que será gerado em XML. E, para que eu tenha acesso a ele, eu tenho que contratar de vocês só, por exemplo, para fazer um ASO, ou eu tenho que ter algum vínculo com a empresa? Porque a minha empresa lá tem 10 empregados. Eu falo empregado porque funcionário é público. 10 empregados. E um faz com vocês, outro faz com outro, outro com outro. Será, no caso, uma fidelidade ou será um contrato? Como é que vai ser feito? E como é que vai ser ter o custo? O custo é do valor de um exame, o quê? Como é? Nós precisamos mais saber hoje, é isso, do que como é que vai funcionar. Desculpa eu falar desse jeito. Isso, mas essa é a pergunta muito bem elaborada, né? E realmente, até eu tinha essa dúvida até pouco tempo atrás. O que acontece? Existe um problema hoje que é esse. Às vezes uma empresa elabora um programa, né, que ela tem que fazer tais exames, um programa de medicina do trabalho, e ela vai seguir esse programa não com a empresa que gerou para ela. Ou seja, vamos supor, a cliente desenvolveu o PPRA e o PCMSO de uma empresa. No entanto, os funcionários vão lá e faz em outra empresa, em outra, esses exames. Esse tipo de situação, eu acho que não vai ser uma coisa que pode dificultar até a informação para o E-Social, porque aí vai ser muito mais difícil casar as informações, né? Então, vamos supor, na cliente, o Alexandre colocou que o funcionário José Raimundo tem um cargo auxiliar de escritório. E aí ele foi fazer o ASO em outra empresa que nem sabe como que isso está cadastrado. Ou ela vai ter que ligar para a cliente, ou ela vai ter que ligar para o contador para poder... Vamos supor que é um ASO de mudança de função, para saber o que aconteceu com esse funcionário. Então, o interessante é que a clínica que fez, ou a empresa, desculpa, não só a clínica, às vezes a empresa também, que ela fez o PPRA, então ela tem as condições de atender bem melhor esse tipo de caso. Essa informação, ela pode ser gerada para o E-Social a partir de que ela dá entrada no nosso sistema. Aqui é a digitação. Quando o seu funcionário chegar para ser atendido lá, e ele já fez o programa com a cliente, então, quando eu puxar o nome dele aqui, ele já vai vir quais são os exames que ele tem que fazer, em qual função que ele estava, tudo já pré-definido no sistema que foi feito pelo técnico de segurança do trabalho. Então, essa informação pela própria empresa que gerou os programas é a melhor solução, e eu acredito que vocês têm que orientar, né, os seus clientes a fazer dessa forma, para não haver divergência de informação, para não bagunçar as coisas. Eu entendi a pergunta, tem dois caminhos aí, tem dois tipos de situações. Uma, a gente está falando da empresa aqui. Vamos colocar que o senhor tem um técnico de segurança na sua empresa. Ele elabora o PPRA e você passa para a clínica fazer só o PCMSO. O ideal é que faça sempre na mesma clínica, porque é isso. Na hora que joga lá o CPF dele, já cai automático a função dele, os exames que tem que ser feitos. E tem um histórico lá no arquivo falando se ele tem alguma particularidade na saúde dele. Alguma observação no prontuário pelo médico. Essa é uma situação. Também para não errar igual eu coloquei, o nome do médico coordenador. Coloque. Mas vamos colocar que você tem uma outra situação. Você tem uma empresa aqui, que ela tem uma filial lá em Palmas. A pessoa não vai vir aqui fazer um exame. O que ocorre? Você tem que mandar em arquivo, para o e-mail, ou físico, uma cópia, que ele siga aquele PCMSO aonde que tiver. Aí ele vai pegar aquele documento que vai estar lá,
o ASO dele, por exemplo, vai mandar para você. Aí você vai encaminhar ele ou para a clínica, ou você vai digitar ele manual, que é o que está lá. Só coloca aquelas informações que não são muitas. Tem uma coisa que colocaram, que o SST é um bicho de 7 cabeças. Não é. As informações são poucas. Qual que é o segredo do pulo do gato? As informações são tratadas, elas são verdadeiras, a função está correta, o CPF está correto, o ASO, a data dos exames estão feitos antes do vencimento, por exemplo, os periódicos. Se você cumprir isso, você vai lá rapidinho coloca, porque quem já colocou as informações corretas foram vocês mesmos quando coloca a folha de pagamento. Lá já está todos os dados do funcionário correto. A questão é o complemento disso, o que vai ser. É igual eu estou te falando, o exemplo do posto de gasolina, que tinha lá um auxiliar de escritório, que depois a pessoa achou mais bonito colocar auxiliar administrativo. Muda o código. E como é código, você vai lançar só um código. Lançou o código, é aquilo que vai entrar, que está cadastrado. Fica assim, com relação a preço, como que vai ser cobrado? Vai ser cobrado, se nós formos alimentar, vai ser cobrado uma mensalidade da empresa. Uma mensalidade, por exemplo, uma empresa, o Zé, a gente conversou. Igual um exemplo, igual o senhor citou, que tem a sua empresa tem 10 funcionários, né? Aí o senhor teria que ter, igual a gente falou, teria que ter pelo menos a obrigação de fazer com a gente, por quê? Que a gente teria as informações de todos esses 10 funcionários do senhor para estar mandando. Cada mês vem um funcionário, aí a gente teria que ver isso. Por exemplo, tem os 10 funcionários, a gente cobraria uma mensalidade em torno de uns R$50 para estar enviando essas informações cada mês, entendeu? Mas isso fazendo tudo com a gente. PPRA, PCMSO, LTCAT e os ASOS. Por quê? Porque a gente teria essas informações e saberia que ela está correta. Por quê? Igual o senhor citou, se ele fizer numa clínica, faz em outra, pode passar para a gente informações que não vai estar corretas e vai estar enviando para o E-Social informações divergentes, sendo que lá no PPRA vai estar dizendo que ele tem uma função e que ele está exposto a tal risco. E ele foi na clínica lá, uma clínica que não tem acesso a esse PPRA do senhor, aí ele vai estar dizendo, não, lá vai ser a informação que o funcionário passar para o atendente, igual hoje. Na nossa clínica, nós atendemos quem não faz o programa com a gente faz de acordo com o que o funcionário, o empregado seu, fala lá, minha função é essa, eu faço isso e estou exposto a tal risco, porque a gente tem que confiar no empregado. Aí ficaria, se fizer em cada lugar, ficaria informações desconexas. O senhor fazendo tudo com a gente, pagando esse valor que seria passado de acordo tanto pela quantidade de funcionários e pela rotatividade de exames que é feito durante o mês, que é igual o senhor falou. Se o senhor tem 10 funcionários, durante o ano o senhor pode fazer 2 meses, 3 meses, faz exame, o restante não faz. Mas tem empresa que faz exames todo mês, faz 20, 30, 40, 50 exames. Então, esse valor será estudado de acordo com essa rotatividade, que é o volume de informação que vai ser enviado para o E-Social. Aí o valor seria colocado em cima disso. Além do valor do PPRA e PCMSO. Do serviço. Além do valor do ASO. Isso, o valor do ASO e do programa. O serviço, por exemplo, empresas de 1 a 10 funcionários, para ser sincero, pelo tanto de informação, não compensa fazer o gasto. É só pegar a informação, lançar lá. É muito simples. Agora, a empresa que tem mais funcionários, por exemplo, 10 funcionários, vai dar menos de 1 por mês, vamos colocar assim, se fosse dividir por mês. Mas vamos colocar. Aí, o que nós vamos fazer? Sempre o funcionário foi hoje, no outro dia está sendo lançado e enviado, no nosso caso, vamos enviar para o E-Social. Você vai ficar despreocupado com relação a isso. E nós vamos ter muito uma conversa com os contadores constante. Essa informação é essa, é isso mesmo, tal, vai ter umas pessoas por conta disso. Mas o contador, eu não vejo a necessidade, mesmo quando tem 1, 2, 3 funcionários, de colocar, só se ele quiser orientar. Mas assim fica uma questão de escolha. Não tem a necessidade. O que fala, mas sempre o ideal, é claro, é fazer sempre na mesma clínica. Até porque você vai ter um histórico de informação sobre isso. Você vai ter como buscar. Porque não pode olhar só a parte documental. E se o cliente, por exemplo, vamos colocar um fator simples, posto de gasolina, ele tem que fazer a série histórica de 6 em 6 meses, tem que fazer a contagem de reticulócitos, o hemograma. Como é que ele vai fazer? Você faz em cada outra clínica. Como é que ele vai sair com o histórico, com a série histórica, que tem que estar...
Por exemplo, o Ministério do Trabalho está fazendo uma força-tarefa nesse atual momento em posto de gasolina. Até recomendo quem tiver posto de gasolina como cliente, já alerta ele, porque ele vai receber uma visita. Vários estão. E não tem a série histórica. E tem que ter. Ou seja, você só vai ter se você fazer no mesmo local. Porque na hora que ele chega, na hora que ele vai pegar o resultado do exame, ele sai com o resultado de exame para a empresa, né, com aquele resultado, com a série histórica, e a empresa ainda tem que pegar uma declaração lá e preencher falando: a empresa tal, te passou os exames de hemograma e contagem de reticulócito, você está ciente de estar recebendo? Sim. O que é a série histórica? Verificar qual que é o grau que ele está lá exposto ao benzeno. Isso. Mas se não tiver, autuação. E a autuação, se eu não me engano, está 1.500 e pouco. Cada funcionário, por cada pessoa. Como é que chama o exame dos postos de gasolina, por favor? No caso, ele faz a hemograma, contagem de reticulócito e tira a série histórica, que é um documento. De reticulócitos. Reticulócitos? Isso. Obrigada. Reticulócitos. Aí de 6 em 6 meses ele tem que fazer. Para você ter uma noção, essa fiscalização não está pegando, mas se você ler lá na NR, na hora que a pessoa entra para trabalhar como frentista, se for a primeira vez que ela começou a trabalhar como frentista, ela tem que fazer um exame a cada 15 dias, 3 exames. Ou seja, 45 dias a cada 15 dias, ela tem que fazer um exame de hemograma e contagem reticulócita para poder comprovar, para ter um parâmetro inicial, para poder ver se ele, por exemplo, estou saudável, tenho esse parâmetro, e aí começa de 6 em 6 meses, depois dos 45 dias, a fazer e vindo com a série histórica toda vez que vai lá. Se não tiver isso, é autuação. Mas essa parte o fiscal não está pegando. Ele está pegando, se chegar lá no posto, cadê a série histórica? O funcionário está recebendo a declaração que está recebendo da empresa os exames em mão para ele vê assim, eu ainda continuo normal. Ou se tiver qualquer alteração, deve informar a clínica, o médico coordenador, para avaliar, para ver se ele tem que ser afastado ou tratado, ou continuar tratando, para ele ver. Aí envolve mais. O técnico de segurança vai e vai verificar o risco, o que está acontecendo lá que ele está mais exposto, porque mudou a frequência lá. Então é nesse sentido. Sim, quem queria fazer pergunta? Colega, vamos esclarecer aí as modalidades de envio desses dados do SST para o E-Social. Então, seria a empresa, o contador, né, que ministra a folha ali de pagamento em forma manual. Você deu o exemplo aí, até 10 empregados, compensaria manual. Uma segunda opção seria você liberar o arquivo e eu importar para o sistema da folha e enviar para o E-Social. Implica aí questão de responsabilidade, depois eu quero que você esclareça. Uma terceira hipótese seria vocês enviar diretamente para o E-Social. É certo que tem que ter uma integração de sistema ainda, porque os empregados já estão lá, você precisa da matrícula desse empregado, o que você precisa desse empregado para você elaborar esse arquivo? Isso, não precisa dessa integração de sistemas. Tanto é que eu até mostrei aqui, o único dado do funcionário que vai para o E-Social é o CPF e o NIS. São duas informações que elas já vão estar cadastradas quando eu for enviar o evento dele de segurança do trabalho. O que precisa a gente integrar é o período em que serão geradas essas informações, né? Vocês têm a sua responsabilidade de entrega de folha de pagamento, né? Normalmente de 1 a 7 de cada mês. Então, aí nós vamos definir os melhores períodos para que a clínica mesmo possa, se ela for transmitir a informação, ela mesma transmita, e o funcionário já vai estar cadastrado nesse momento, e o período em que também não interrompa, né, a parte da folha de pagamento, né, que não aconteça nenhum evento que interrompa. Porque a segurança do trabalho ela vem depois do evento de cadastramento do funcionário, do cadastramento das funções, do contrato de trabalho, né, e mais alguns outros lá que eu não lembro. Aí depois vem a segurança do trabalho. Então ela pode ser enviada no período que o funcionário está trabalhando. Ele está no meio do mês, vai lá e faz um exame. No outro dia eu posso enviar essa informação. A gente tem que prezar entre o contador e a empresa se até o dia 30 a gente fecha esses envios de funcionários admitidos, demitidos ou que trocou de função. Porque aí vocês têm o prazo de 1º a 7 para trabalhar a folha e não influenciar em mais nada. É porque vocês já fizeram o cadastro do colaborador lá atrás. Então, na hora que a gente joga o CPF, eu não dependo de situação nenhuma do contador. Eu jogo o CPF, já cai e ele está
ele complementa a informação que está ausente lá, que vocês não colocaram. Quando a gente vai colocar a informação, é aquele negócio, por procuração, que ele vai fazer igual fazem com vocês. E nós vamos assumir a responsabilidade daquela informação. Só que o que acontece? Aí nós vamos ser os pentelhos de vocês mesmo. Vai virar para vocês o contador, porque eu não vou nem falar com a empresa. Eu não quero falar com a empresa. Contador, me dá a informação correta. Qual que é a função desse funcionário, da carteira de trabalho dele? Qual que é a data dele? Para que eu faça. Vai ter um departamento de pessoas para isso. Lá, para poder verificar junto com o contador. Nós vamos ser carne e unha com o contador. Vai ser chato. Toda hora vai tocar o telefone mesmo. Na verdade, o contador vai dar uma assessoria nesse sentido. Porque não tem como. Por exemplo, o que acontece com asa avulso? Quem tem cliente aqui de asa avulso? Como é que é feito hoje? É a realidade de todas as clínicas, inclusive a cliente. Senhor, veio, qual que é a função do senhor? Pedreiro. Ok. Pedreiro. Qual que é o seu nome? Sua identidade, por favor. Aí pega a identidade e preenche os dados. Se porventura ele não é pedreiro, igual, por exemplo, tem muitos casos. A gente pergunta, qual que é a empresa que você trabalha? Não sei. Ele não sabe a empresa que ele trabalha, o nome dela. Aí o que acontece? Senhor, me passa o telefone que a gente liga lá. Aí ele liga, pega o CNPJ, entra lá no da Receita, puxa e pega a razão social para ele. Isso é o que acontece, pelo menos nós fazemos isso. Aí eu não sei como que porque não dá, por exemplo, tem empresa com W, Y, não sei o quê, não dá para confiar no que o colaborador coloca. Até porque tem funcionários, claro, como qualquer ser humano, tem suas limitações e não tem obrigação de saber isso. Mas nós temos que saber a razão social para que vá o mais correto possível. Porque no aso avulso é muito difícil. Até porque quando o funcionário, então, está fazendo um demissional, misericórdia. Ele vai de má fé mesmo, de sola. Então, tem que ficar atento. Igual o exame toxicológico que a gente está falando. O que a gente pega lá de documento falso, porque o cara usa algum tipo de medicação... E ele usa, então ele chega com carteira falsificada, com carteira de primo, de pai, só que não vê. Aí o que acontece? E o toxicológico é algo muito sério, tem que ter uma pessoa de testemunha, ele só faz igual, por exemplo, outro detalhe, muita gente está falando, pode fazer o de urina. Não pode, pessoal, é de pelo. Exame toxicológico é de pelo. Não pode de urina. Não existe o meio termo. O governo é muito específico na lei. Coloca. O exame toxicológico, o CNPJ, até o Joeli estava comentando, o CNPJ do laboratório que faz a análise, não da empresa que faz a coleta. No caso, a Clint e qualquer clínica de Goiânia, é só coletores. O CNPJ que vai é do laboratório. Quais são? Labet, Caipitox, Sodré, SiteMed... Nós temos convênio com 4 lá. Né? Até eu já falo que é R$170. É o mais barato de Goiânia. Então, já fazer o jabá aqui logo, fica mais fácil antes que esqueça. Respondeu a sua questão? Faltou alguma? A questão de eu importar esse arquivo para o meu sistema de folha e enviar para o e-social, isso pesa em questão da responsabilidade do contador? Nesse caso, o exame foi feito na clínica, ele já vai organizado, já vai pronto para você enviar. Ele não precisa ser alterado, ele não precisa ser revisado. A Clint, por exemplo, nosso sistema já entrega ele validado até. A gente já valida ele, já deixa ele todo organizado, no caso de ser um cliente também da Clint. Mas uma excelente pergunta que você fez. Mas mesmo assim, quando você recebe o arquivo XML, eu recomendo que faça a conferência. Mesmo de negócio. Por quê? Por causa que pode acontecer, sim, uma situação. Aí depois você vai ter que fazer uma ressalva no sistema, que é igual um imposto de renda. No caso, não é ressalva. É uma retificação. Você vai fazer uma. Mas para não evitar, dê uma olhada. Nosso caso mesmo vai passar por 2 ou até 3 conferências, dependendo da empresa. Eu não desprendi do papel ainda. Eu estou entendendo que eu vou receber os exemplares físicos. Vai continuar. É o que a gente está vendo para um determinado prazo curto, com esse novo governo. Eles já liberaram agora, conforme ser tudo, no caso, digitalizado, mas tem o físico. Mas eu acredito que num prazo aí de 1 ano, como diz, se não mudar demais, isso vai acabar. Eu acredito. É o que a gente está percebendo. Porque eu conferi. Mas hoje tem o físico. Hoje é o físico que vale. Para você ter uma noção, eu não posso, por mais que o técnico de segurança
posso fazer dele uma assinatura digital, mas eu não posso deixar ele só em arquivo digital, porque se o fiscal for lá, ele tem que estar em arquivo físico. E o arquivo físico no local de trabalho. Se é uma pessoa que é no escritório de contabilidade, tem que fazer uma cópia. Mas lá no local de trabalho, tem que ter o arquivo físico. Ah, está lá no contador? Se for um fiscal chato, ele já vai lavrar a notificação. Ok, obrigada. Só vou fazer uma ressalva em relação aos arquivos de comunicação de dados, para vocês tentarem esclarecer de uma vez. Os eventos são independentes entre si. Os eventos que são transmitidos por E-Social. Né? Por exemplo, você pode transmitir o cadastro funcionário e depois alterá-lo a qualquer momento. É só uma transmissão de evento. Ela não interfere, por exemplo, nos eventos do SST. Eu posso transmitir os eventos do SST depois, ou num período qualquer. Eles são independentes entre si. Tem que seguir só a sequência lógica. O funcionário está cadastrado, depois o contrato dele está registrado, depois evento de SST. Mas em que momento será transmitido não interfere, até fechar o período de folha de pagamento. O período de, como que eles chamam? Período útil de trabalho, né? Seria o mês útil. Outra coisa, não é só o sistema da Clint tem a capacidade de transmiti-lo, sim, né? A gente já deixou o sistema com essa capacidade, porque nós acreditamos que no futuro esse negócio de todo o sistema de contabilidade tem que ficar transmitindo, isso aí vai causar um pouquinho de constrangimento entre os funcionários da contabilidade e a clínica de saúde ocupacional, no caso de haver alguma rejeição do arquivo, né? Porque ao transmitir essa informação, existe uma conferência que o próprio E-Social vai fazer dos dados que estão ali. Não que a gente tenha enviado errado, mas pode acontecer alguma informação que eles estejam bloqueando, alguma coisa. Então, vocês vão ter que ficar devolvendo o arquivo de retorno para a clínica para ver se a gente que corrige o problema. Se for corrigido pela clínica, a gente retorna, né? Às vezes a informação errada até do funcionário, a gente retorna o arquivo. Então, fica aquela, joga arquivo para um lado, joga para o outro. Por isso que eu acredito que a melhor solução seria a própria clínica ter a responsabilidade de gerar essa informação correta, e o sistema já vai estar, para o usuário que está ali de frente, vai estar dando as informações se está aceito, se está rejeitado por algum motivo, e ela mesma trata essa informação. O nosso sistema hoje está pronto 100% para atender direto. Ou seja, se ele quiser algo, por exemplo, o contador quer parar no meio do caminho, ok, é uma opção, mas a gente praticamente tem certeza que vai vir para nós essa bola, não tem como. Sim, nós vamos passar aqui com relação a preço, sim. A minha pergunta é o seguinte: eu estou admitindo um empregado, eu tenho que fazer o registro dele hoje para ele começar a trabalhar amanhã. Para eu fazer o registro, tem que já ter feito o exame, não? E sim, como é que vai fazer? Nunca depois. Senão, você tem que primeiro ele tem que fazer o atestado de saúde ocupacional. Nunca registrar depois, porque com o sistema do E-Social, hoje você ainda faz aquela patinada, mas com o E-Social, a multa já vai vir automático. Exato. A autuação vai vir, não vai ser nem notificado. Aí a pergunta: como é que eu vou fazer essa informação? Como é que eu vou pedir que ele vá lá? Eu tenho que dar uma autorização para ele ir lá fazer esse exame. No nosso site a gente tem uma autorização, encaminhamento, ou a gente manda para a empresa blocos de autorização. Aí, no caso, ele encaminha, faz o atendimento, ele já vai com a via da empresa e outra na mão do funcionário. Tem empresas que nem quer isso, porque tem funcionário que perde no caminho. Então, já não coloca. Ele manda o motorista, alguém buscar o motoboy, buscar lá na empresa, porque o que tem de funcionário que perde no caminho o documento, e aí é tal de segunda via. E a minha preocupação... Não existe muita segunda via, porque a lei fala que é 2 vias. A minha preocupação seria o seguinte: eu chego lá, eu dou o nome de uma empresa, aí eu já estarei automaticamente dando um problema se eu não for o empregado daquela empresa, né? Então, por isso é que tem que ter esta interação, né, entre a clínica e a empresa. Isso, aí a clínica vai... Primeiro, ela não vai poder nem enviar nada para a E-Social antes desse funcionário estar registrado, certo? Então, a clínica vai ter que esperar você fazer efetivo registro dele e contratá-lo e entrar talvez em contato com a empresa ou com contabilidade, saber a data certinha e aí transmitir o arquivo da admissão. A admissão é feita, engraçado, posterior ao registro do funcionário. É o único caso que acontece isso, né? Porque não tem como eu gerar um exame admissional se ele já não estiver no E-Social. Mesmo admissional.
É porque você já faz o cadastro dele. Lá com o CPF, aquele cadastro inicial que ele coloca lá em cima, na matrícula dele, aquele primeiro que foi feito, só para poder identificar a pessoa. Você coloca. Eu não vejo, por exemplo, não vai dar problema se você colocar, por exemplo, você fez o admissional e o funcionário vai trabalhar. Ele não pode ser registrado antes. Mas, por exemplo, nós enviamos, no caso, o ASO. Isso tranquilo. Não pode ser o contrário. Por exemplo, eu enviei, por exemplo, nós vamos colocar lá que chegou o funcionário no outro dia posterior, nós temos um contrato com a empresa e enviou para o E-Social. Isso é o ASO. A situação mais seguinte é o seguinte, e aquelas empresas, por exemplo, que o funcionário não fica? Ele foi lá no processo, no caminho lá, ele recebeu uma ligação, não vou trabalhar aqui mais não, vou em outra. Por exemplo, quando é o boom da construção civil, tinha muito isso, que estava brigando construtora por mestre de obra, um com o outro. No caminho que a pessoa foi, a pessoa já está voltando, eu quero fazer outro ASO, mas você já fez. Não, mas é outra empresa, essa daqui eu não quero mais não, eu quero o outro que me paga R$100 a mais. Que nem jogador de futebol. Então assim, aí muda. Aí fica ruim, porque você mandou a informação que o funcionário nem vai ser registrado. Mas o ideal é que tenha essa comunicação para não ter esse desgaste. Goiano não tem jeito. Vamos só passar aqui rapidamente alguns slides de tela do sistema. Tem mais uma? Você falou de posto de gasolina aí, eu trabalho com posto, eu fiquei curioso com uma coisa. Os funcionários da parte administrativa, eles também têm que fazer esse exame semestral ou só os frentistas? Não, é aí que tem a importância do técnico de segurança. Ele vai levantar o risco. Por exemplo, esse posto específico, o caixa trabalha junto com a bomba também. Aí, no caso, o risco sim. Mas a parte administrativa está afastada, eles não precisam. Mas anual. Se tiver um mínimo de contato, tem que ter. Aí, no caso, é anual, né? Aí, no caso, é anual ou, dependendo da situação, vai ser bianual. Agora, aquele caso que você explicou dos 15 dias, eu não entendi como que fosse. É porque é o seguinte, essa pessoa que vai entrar num posto de gasolina nunca trabalhou com exposição a benzeno, que é gasolina, né? Nunca trabalhou. Esse funcionário tem que passar, mas na prática não tem funcionado, mas a lei lá exige. Se você leva, exige. Ele entra, ele vai na clínica, faz um exame hemograma e contagem reticulócita e tira a série histórica. 15 dias depois, um hemograma, contagem reticulócita, série histórica. 15 dias depois, hemograma, contagem reticulócita, série histórica. Deu 45 dias, fez 3 exames. Ele tirou um parâmetro da saúde dele durante esses 45 dias. Aí começa a vigorar de 6 em 6 meses. É só na entrada, é o primeiro contato, não é um admissional. Por exemplo, ele já trabalhou com posto de gasolina. Aí o que acontece? Vocês contrataram um funcionário experiente de frentista, excelente, do posto concorrente, lá do outro lado da rua. Quando ele entrar, vocês não podem simplesmente admitir. Ok, amigo, beleza. Fulano, me dá a sua série histórica. Ele tem que vir de lá com a série histórica. Para que a clínica, no caso, ele saiu lá da outra clínica, você vai para Alexandre, esse funcionário aqui, José, ele vai ser contratado, está aqui a série histórica. Eu entro no meu sistema, lanço tudinho lá. Já emito para ele na exame admissional, faz o exame hemograma, contagem reticulócita, na hora que ele vem pegar o resultado, eu emito uma série histórica, a empresa faz uma declaração, eu estou entregando ao funcionário José o resultado do hemograma, o negócio, consta lá normal, e toma, José. Ele assina, porque você tem que ter isso em contrapartida, e pronto. Aí começa a vida dele na empresa. Se ele vir, você, por exemplo, vamos colocar que você deu uma falta de sorte, né? Você não conferiu nada, e ele vem com alteração, aí você arrumou um probleminha bom para você. Porque você não vai poder, ele não vai, dependendo da situação que ele tiver, o índice dele, ele não vai poder trabalhar na pista, e ele vai pelo INSS, e você sabe que o INSS está liberando nada para ninguém, ainda mais agora, né? Previdência, esquece. Então aí você vai ter. Então quando ele for entrar e veio de outro posto, pede a série histórica. A série histórica está constando tudo. Deveria, né? Mas sinto informar que a maioria não vem com série histórica. Podemos prosseguir aqui, né? Só vou mostrar aqui agora algumas telas práticas do sistema. Nós temos um cadastro e-mail, que a empresa fornece os e-mails administrativos dela, e no qual ela quer receber também os seus arquivos, relatórios. O sistema nosso já está programado para enviar automaticamente. Sempre que gerado, ele já dispara os e-mails para a seção administrativa ou para qualquer cargo pertinente.
Essa tela aí, ele mostra, para uma clínica, a lista dos programas que foram feitos, PPRA e PCMSO. Cada linha, não sei se vocês conseguem identificar aqui, mas cada linha aqui é um ano que foi feito o programa. Então, se eu vier aqui do programa 2019-2020, ele já foi feito aqui para essa empresa, é o último aqui. Eu clicar 2 vezes nele, eu vou ver o que foi registrado pelo meu técnico de segurança do trabalho, né, em referente a essa empresa. Então, aqui eu tenho todos os dados referentes à parte de segurança do trabalho, avaliado pelo técnico já, nesse momento, dentro do sistema. Então, qual foi o técnico, qual foi o médico, né, quais são as pessoas que foram responsáveis na empresa por receber esse pessoal. Se eu passar mais para diante, eu vou ver os ambientes de trabalho que foram monitorados na empresa, né? Então, os ambientes seriam a descrição técnica do local que o próprio técnico vai organizar e encaixar nas NRs cabíveis ali, né? Aqui é o caso, da situação que o senhor perguntou. Por exemplo, uma parte administrativa não tem contato nenhum com a pista, com a gasolina. Aí, no caso, o técnico de segurança vai colocar. Mas tem uma pessoa só da administrativo, uma função lá, que tem contato com a pista. Então, a maioria vai ser colocado lá que não tem contato e não vai gerar esses exames, mas a pessoa que tem contato vai gerar o exame. Aí você fala, mas eu não quero gastar dinheiro com o exame. Ok, só que se você, no caso, você não é o contador, mas se o empresário der o problema, começar com alteração na saúde dele, porque benzeno, ele é altamente cancerígeno. Então, se der a situação de mudar a alteração, aí o empresário vai pagar os pecados dele, porque agora, né, o Ministério do Trabalho vai entrar, porque ele, na Previdência ele vai encostar, se informou que ele não tem esse risco, e depois está tendo, vai ter um problema, e agora o Ministério do Trabalho está também começando com ações contra a empresa, porque a Previdência não vai pagar isso mais. A conta quem vai pagar é o empresário. Começou tem mais ou menos uns 3 ou 4 ganhos de causa disso aí. Não só com benzeno, mas com amianto e outras coisas a mais. Por exemplo, o que está acontecendo muito, empresas que têm câmara fria, aí não dá o EPI, tem que usar a japona. É igual a situação que aconteceu com nós. A pessoa, não, mas ele é só motorista, ele pega lá dentro em menos de 10 segundos, desce do caminhão e entrega. Mas 10 segundos ele fica lá. Se ele não faz a medição pelo LTCAT correta, não importa. O EPI, ele neutraliza ou ele exclui o risco. Ele tem que usar a japona. Se ele não usar o EPI, você vai ser autuado. Câmara fria, algo simples que ninguém dá atenção. Mas dá autuação porque aconteceu ano passado. Então, é um acerto. Então, tem particularidade de cada segmento. Por isso que é importante. Vocês, contadores, para facilitar a vida de vocês, a empresa recebeu o PPRA, você sentou com o técnico de segurança com tempo e leu com ele todo o programa, viu a realidade, o risco está certo, ele tem. Não, eu não posso colocar isso, porque senão eu vou gastar com o exame. Amigo, se você não vai gastar com o exame, você vai economizar R$50, mas vai perder 50 mil lá na frente. Então, é aquele negócio, você faz o certo ou faz o errado. Esse negócio de mais ou menos não funciona. É mais ou menos nesse sentido. Tem que ler os programas. O segredo está no SST, é no PPRA e no PCMSO. E o que tiver divergente, troca ideia, briga, fala com o negócio, fala, não, mas esse risco não existe. Tem que retirar do programa que o médico do trabalho não vai cobrar aqueles exames. Mas se tem que colocar. Posto de gasolina não mexe com gasolina? Como que isso acontece? Aí a pessoa coloca lá, não tem risco, com benzeno, mas como é um posto de gasolina, como não tem risco? Lá na atividade do KNAI dele já está ligado lá, junto ao órgão que tem o risco de doença ocupacional. Não adianta você falar, você escolheu aquela atividade, está lá o risco. Aí a maquininha, que é o robozinho do sistema, vai alertar, fala que tem um caso gritante, o fiscal vai lá. É assim que vai funcionar. Eu parei nessa tela aqui que está escrito evento do ambiente de trabalho S1060, porque ele codifica o ambiente do trabalhador, o qual a gente estava comentando aqui. Esse código, o técnico de trabalho vai dar uma descrição e o sistema vai gerar um código e enviar para o E-Social. Se ele mudou de uma empresa para outra, e a gente não sabe o que vamos supor, desculpa, uma empresa de saúde ocupacional.
O paciente fez o exame em uma, fez o PPRA em uma e foi atendido em outra, e ele teve esse caso de mudança de função, aí a outra empresa não tem como saber qual foi o ambiente de trabalho informado pela anterior, porque o paciente ou o funcionário não vai ter essa informação. É aí que gera divergência. Por isso que a importância do paciente ser atendido sempre na mesma instituição, sempre que possível. Aqui são... Essa tela eu queria que vocês vissem, ela é maior, mas acho que não vai ser possível, não. É muito longe aí. Essa aqui é o trabalho todo do técnico de segurança do trabalho. Ele faz para gerar isso aí, essas informações aí. Aqui você tem a lista das funções que essa empresa tem no seu quadro de funcionários. E para cada função a gente tem a lista dos riscos pertinentes e junto com o departamento, né, da função. Aqui não está dando para ver, mas essa coluna aqui é o departamento. Né? Então, o setor, a função, mas o setor gera para nós a codificação dos riscos do funcionário, que é a diferença aí entre o evento 2240 ser enviado corretamente ou não. Então, esse evento S2240 nada mais é que essas informações que o técnico de segurança do trabalho insere e vão ser transmitidas sempre que o funcionário for enviado para o E-Social. Para quem não sabe a diferença de PPRA e PCMSO, né, o PPRA ele é reconhecimento de riscos do trabalhador. Né? O PCMSO ele se atém à parte de exames médicos do trabalhador. Né? Então, muitas empresas só falam do PCMSO, PCMSO. Então, o que é? É só a adequação de quais exames os funcionários precisam estar executando de acordo com a função que ele está exercendo na empresa. Então, essa aqui é a diferença. Então, existem realmente esses dois documentos que ficam nas empresas para a fiscalização, porventura, chegar e tiver algum exame lá que não esteja de acordo com a função dele, então eles podem criar algum problema aí com a empresa de saúde ocupacional ou com a empresa mesmo. Deixa eu pegar ali, Leandro. Ali tem uma situação, vocês não estão vendo, outra particularidade que está. Empresa que manipulação com alimentos tem que fazer o micológico de unhas e mãos. Não tem como não fazer. Aí fala assim, mas se eu não fizer. Aí tem a vigilância sanitária trabalhando em cima disso e também o Ministério do Trabalho. Se tem a manipulação de alimentos, tem que ter essa situação. Então, assim, são detalhes de cada segmento que tem as suas particularidades. O que vale aí, se vai ter muito exame ou não, é ver o que é correto. Restaurantes, por exemplo, que tem que ter essa parte. Outros não têm. E aí acontece aquilo do posto de gasolina. Tem funções que não precisa de fazer, mas aí não, coloca para todo mundo. Não é assim que funciona. É só quem está aquele risco mesmo. Então, adiante, aqui é só mesmo as telas onde a gente envia os nossos dados para o social, né? A partir de uma lista de pacientes ou de funcionários, simplesmente o usuário vai clicar e gerar essa informação nesse botão, enviar para o E-Social. Então, o sistema já vai fazer as validações, deixar pronto para gerar o arquivo no momento em que o funcionário quiser dispará-lo. Né? Então, eu posso atender um admissional agora e já deixar ele pronto para enviar, mas eu não preciso enviar ele agora. Ele fica lá na listinha, já está validado. Aí, assim que o empresário retornar que o funcionário foi contratado, aí o usuário vai na outra tela, que ele vai estar lá esperando para ser enviado, clica nele e aperta o botãozinho de enviar para a social. O próprio sistema já vai se encarregar da transmissão. Isso é aquilo que o senhor perguntou. Está lá, enquanto vai ser registrado, ele fica lá, está prontinho, aguardando. Na hora que o senhor fizer o registro, algum funcionário ou o senhor mesmo vai lá e dá o ok e vai a informação. Tranquilo. Então, aí fica essa parte. Né? No caso das empresas que optarem por enviar pelos sistemas de contabilidade, né, que todos os sistemas de contabilidade, me parece, estão sendo adaptados para o envio da segurança do trabalho. Então, aí ao invés de enviar direto para o social, o sistema valida, gera o arquivo e encaminha por algum meio de comunicação para esse outro sistema. Inclusive, nós estamos fazendo uma adequação agora para fazer o encaminhamento para o sistema que os contadores do sindicato utilizam. É isso que a gente queria entrar, que é essa parte. Não é porque não deu tempo, a gente queria ter visto com o Kleber lá, tal, mas não deu tempo. E essa é uma prévia. A gente gostaria de ter trazido já pronto. Está sendo já feito e foi aprovado pelo sindicato. Vocês vão ter acesso a essa parte. Se vocês quiserem, vocês mesmos lançar, vai estar parametrizado o sistema para envio.
Então vai ser uma opção de vocês. Eu quero eu mesmo enviar, porque é muito simples. Ou não, mas vocês vão ter essa ferramenta disponível para vocês, em questão só do Leonardo sentar mais o Kleiber e fazer. É rápido, não demora. É bem simples. Aqueles que tiver um sistema, tiver um número de funcionários maiores, aí a gente senta, conversa e faz também. Não é caro, tipo um SOC. Tem o SOC que foi até apresentado, mas o que ocorre? Nós também prestamos serviços também para empresas que têm o sistema SOC. Por exemplo, a maioria das empresas que tem sede em São Paulo tem filiais no país inteiro. As de Goiânia, a gente tem várias que a gente faz o atendimento e lança dentro do sistema SOC. Nós também temos disponibilidade do sistema SOC. Então é um sistema que a gente conhece. É um excelente sistema. Então, para aquelas empresas grandes, de SESMIT próprio, eu quero fazer pelo SOC. Nós também fazemos o atendimento e lançamos dentro do sistema SOC. É só para vocês terem um esboço que a gente trabalha com todo esse universo. Não tem nenhum sistema que inventou a roda ou algo milagroso. Tudo é bem simples. Não tem nada de segredo nessa situação. E a forma de comunicação não vai depender, vocês não precisam ficar preocupados. Quem tem que definir é realmente as empresas que desenvolveram os sistemas, né? Então, elas têm que deixar a solução pronta, né, no momento certo. Aqui é o nosso software que faz o envio automático. É só um serviço, né, que fica automático no nosso servidor, e ele fica a cada 15 minutos checando o que tem de eventos para ser enviados. Esse é o envio automático para a social mesmo, e já dispara esses arquivos. Então, não tem porque 15 minutos você faz leitura do sistema, o que tiver ali na fila de mandar, ele envia automático para o e-social. No começo, a gente recomenda não fazer isso. Até porque, como é algo de adaptação, é um laboratório até para o próprio governo, que o e-social, a gente não recomenda fazer isso no automático. Mas a ferramenta já está criada, está pronta para isso. Até porque, pessoal, tem muita informação, na hora que você vai ver o layout do e-social, tem lá que é 1 para validado, que é obrigatório, 0 que não é, né, Nelana? Algo assim. Nós não mandamos nenhuma informação que fala assim, não é obrigatório. Por quê? Para não virar laboratório. A empresa não tem que virar laboratório do governo. Então, onde que tiver obrigação, a gente faz, que é compulsório, a gente faz. Onde não, a gente deixa para a última hora, na hora que virar compulsório. Esse é o que a gente recomenda. Quando ela não é obrigatória. Fazer os clientes virar laboratório não funciona. Quando ela não é obrigatória, a gente não tem a necessidade de enviá-la, mas pode ser solicitado por uma fiscalização. Aí talvez surja. Aí, caso vocês, por exemplo, queiram falar, eu quero o NIS do médico. Hoje não é obrigatório. Até 3 meses atrás é obrigatório. Depois teve a nova revisão do 2.5, tiraram a obrigatoriedade, porque eles viram que era bobeira. Porque tudo que vai funcionar é através do CPF. Então, se você tem lá o CPF, você já viu a vida de todo mundo. Não precisa mais. Então, eles viram, aí está opcional. A gente recomenda que não coloque, porque não é necessário, não tem o porquê disso. Aqui nós vemos como que fisicamente, dentro de uma pasta, se formam os arquivos que são enviados para o fisco. Simplesmente, alguns arquivos, né, esse aqui, cada um correspondente ao evento, 1060 de um funcionário, 2240, 2220, e eu vou mostrar para vocês o conteúdo físico, o que tem dentro disso aí, que é muito místico, mas não, é só isso aí, é só um texto. Não tem nada de outro mundo, é só um texto em que o software do e-social vai ler e entender o que está, qual é a informação do funcionário que tem dentro dele. Aqui, por exemplo, isso aqui é um evento que cadastra o ambiente de trabalho, né? Então, o que eu preciso dele? O código do ambiente, a data de início e fim do ambiente, aqui o nome do ambiente que eu dei, chamado gerência, e a descrição que o técnico de segurança deu para ele. Essas são as informações principais. O resto é a identificação de qual que é a empresa que declarou o ambiente de trabalho, é o código. Esse não é o NIS, esse é o código do CNPJ da empresa, né? É o CNPJ que vai para indicar qual que é a empresa, só que eles só são os 8 primeiros dígitos, não precisa dele inteiro. O evento S2220, ele é desse jeito que chega lá no social, e desse jeito também vai chegar no software de contabilidade. Então, a identificação do empregador, o empregado através do CPF do NIS, e quais os exames que foram feitos. Não é nada de outro mundo, não. Essa é só linguagem, isso XML, nada mais. É o mesmo XML, é o mesmo processo. Então,
Vamos abrir agora para a pergunta, mas eu vou só mostrar aqui algumas estatísticas que a gente consegue fornecer aqui, porque quando é uma clínica de saúde ocupacional, às vezes a pessoa pensa, mas ele tem dados de muitas empresas, né? Então, a gente consegue informar estatísticas também, né? Para a contabilidade, para o governo, para quem interessar ter estatísticas, né? Nesse caso, é uma estatística de tipo de exame feitos durante um período de um mês. Então, nós temos todos os gráficos por exame, por função, por setor, por tipo de atendimento, né, por tipo de exame também, se é admissional, periódico, mudança de função. Então, o sistema conta com uma série de recursos assim. Só finalizando aqui, as considerações são as seguintes. Para que o sistema trabalhe com ou sem a integração com o sistema de contabilidade, né, a clínica de saúde ocupacional precisa das informações que são as mais simples possíveis, que são os dados dos funcionários, CPF, NIS, talvez a matrícula. Matrícula, em alguns casos, igual eu até falei com o Kleiber, aqui no sindicato vocês criam uma matrícula para, me parece, no software de vocês, para os funcionários das empresas. Então, é um número talvez gerado pelo sistema. Nos órgãos públicos é o número deles, né? Então, tem alguns casos que vai precisar da matrícula. Para a transmissão do SST, eu não preciso dela, só preciso do CPF. Dados das mudanças de função para informar corretamente o risco. Isso aqui é necessário, né, essa comunicação, né, com as empresas. Então, as empresas que forem fazer mudança de função, elas têm que mandar o funcionário lá na clínica para o seu exame, sempre que possível, com os dados corretos, que função que ela realmente está, né, e de preferência que a contabilidade auxilie no que foi já registrado, porque são vocês, contadores, que registram as funções dos operários, né, se está de acordo com o que o técnico recomendou. Pegar aqui com relação à mudança de função, tem uma particularidade, porque tem muito erro, pessoal. A pessoa fica preocupada somente na função que ela vai desempenhar, mas é extremamente importante em qual função que ela se encontra hoje. Na carteira do trabalho. Na carteira de trabalho, se a carteira de trabalho está atualizada. Porque na hora que você faz a mudança de função, aí muda tudo. Porque aí vocês vão enviar na folha de pagamento, faz aquele processo. E se o ASO tiver errado aquela função, dá um problema. A função de origem. Porque a outra é fácil, claro, já vai chegar lá, saiu, foi promovido para gerente. Tem que ir, mas às vezes foi promovido de uma área que não era insalubre para uma insalubre. Aí muda tudo. Muda tudo, muda risco, muda tudo. Então tem que tomar. E uma particularidade, eu não sei se todos sabem, e eles do governo está pegando muito, empresas terceirizadas que vai prestar serviço dentro da sua empresa, tem que estar com a documentação também. E ela tem que estar com os exames daquela função que ela vai desempenhar. Por exemplo, vocês têm lá uma metalurgia, vai prestar alguém um serviço por um tempo considerável. As pessoas têm que ter o exame médico para entrar na sua empresa e desempenhar naquela função do risco daquele ambiente. E se não tiver, está dando problema, porque se ele machucar, que ele tem um acidente de trabalho, uma amputação de membro ou um óbito, tudo recai sobre a empresa. E é civil e penal. O funcionário pode ter duas funções? As duas funções? Não. Mesmo existindo, ele executa duas funções na própria empresa? Não, não pode. Não pode. Nós sabemos que executam, né? Mas perante o registro... Na maioria, na prática, tem o que é o desvio de função, né? É o que mais tem. E aí é que tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas na prática a gente sabe que tem situações que não tem como. Aquele severino da empresa, por exemplo, está acontecendo uma situação muito grande que é condomínio. Eu não sei se vocês têm cliente de condomínio, mas tem o severino lá que faz. Ele sobe a escada, ele faz a manutenção elétrica, hidráulica e não sei o que, troca antena, faz aquilo tudo. E não faz um exame nem treinamento em trabalho em altura. Não tem o risco de choque. O setor aeroporto faleceu um agora, que quando foi grudou na alta tensão, morreu. Eu não sei se ele é empregador ou o que ele era, mas se tiver lá da empresa, vai ter um processo complicado na vida dele. Então tem que ter. Se aquele rapaz, é igual o meu médico do trabalho fala, não, mas ele só sobe uma vez no ano. Para morrer não precisa mais do que uma. É uma só, já morre. Igual tem um vídeo que corre no Facebook, o cara no shopping trocando a lâmpada, ele cai com a coluna em cima da escada, ele morre na hora. Então, se ele faz esse trabalho, tem que ter
O treinamento em trabalho em altura tem que ter os exames pertinentes de trabalho em altura. A mesma coisa espaço confinado, a mesma coisa se tiver choque, a mesma coisa para direção. Tem agora que saiu agora, quem trabalha com motocicleta tem que ter o risco, ele tem que ter a periculosidade. O senhor quer perguntar? Como você colocou aí, mas tem muitas empresas que tem o Severino. Condomínio então, é 100%. Por exemplo, ele às vezes executa obras, executa serralheria, executa hidráulica, executa eletricista. O ideal é constar todos os riscos e colocar para que, principalmente, uma coisa que acontece muito, e é por falta de informação às vezes, o síndico ele responde civil criminal, principalmente criminal. Se aquele severino der uma amputação de membro, é o resto da vida. E é o síndico, a pessoa, o CPF do síndico, não só o condomínio, o CPF do síndico. Ele vai responder por crime culposo. Pois é, mas igual nós colocamos aí, há condições de fazer esse ASO incorporando todas as funções? Tem. Aí tem como, e você coloca, fala, não, ele vai desempenhar. E tem também por temporário. Por exemplo, tem lá uma reforma, não sei aonde, ele que vai fazer. Aí você vai naquele negócio, você vai lá fazer um periódico e vai acrescentar. Ô José, porque o José que cuida lá na clínica disso. José, esse funcionário vai executar uma função de reforma e vai ter os serviços de servente. Aí o José vai pegar aquele risco de servente, mais os exames pertinentes à área de servente e vai fazer aquele periódico. No dia que acabar, ele vai ter de ir lá de novo fazer o periódico para funções normais. Ou ficar lá. Porque pelo menos você está indo pelo excesso, já está lá valendo até no próximo. Mas ele tem que ser cadastrado com aqueles riscos, principalmente onde que tem que há treinamento. Esse de trabalhar altura e espaço confinado. Então tem que ter nesse sentido. Mas aí vamos elucidar. Sim. Eu contrato um severino. Certo. Eu tenho que eu mando colocar todas as funções no ASO. Não, lá na hora que o técnico de segurança vai lá para fazer o levantamento ambiental, aí você vai falar. Na hora que ele vai fazer, vai falar. O técnico de segurança faz uma entrevista com a pessoa. Até eu vou abrir um parênteses. Toda vez que um técnico de segurança for fazer o levantamento da empresa, orientar o empregador não colocar a mulher da faxina, que não entende da empresa. Não é porque ela não é porque ela não conhece a empresa como a palma da mão. A melhor situação, pessoa encarregada, é o proprietário, que conhece a empresa dele. Porque eu faço uma entrevista com um funcionário que está de má fé querendo sair, ele vai falar todas as mazelas que pode colocar. Agora, se é o patrão, se ele cuida, ele vai falar, o que ele faz? Ele faz isso. O técnico de segurança já vai colocar todos os riscos pertinentes. Aí muitas das pessoas colocam quem? A recepcionista para poder falar. Ela não vai falar nada. Não, esse daqui não faz nada, não, ele não tem risco nenhum. Atende telefone? Não atende. Aí a pessoa está com headset na orelha. Como não atende telefone se está com headset? Então tem essas situações. Aí não precisa fazer audiometria. Aí está lá, mas a clínica errou. Não colocou o exame de audiometria. Mas calma aí, na entrevista falou que ele não atende telefone. Ou é como que é? Pouco a pouco? Que coloca lá no programa? Intermitente. Aí coloca que é intermitente, não vai gerar audiometria, mas ela fica com o telefone constante e consta um rebaixamento auditivo. Como que você vai comprovar rebaixamento auditivo se não teve o primeiro parâmetro de análise? É nesse sentido. Mais alguma pergunta? Sim, se ela não tiver lá no histórico, sim. Porque a gente sabe se ele está saindo da função para qual que ele está indo, para poder ver os riscos. Aquele encaminhamento de vocês... Isso para o técnico, né, de segurança do trabalho. Não que vai sair no ASO, mas já saber qual que é a mudança de risco. Tá, só sugerindo, aquele encaminhamento de vocês não pede a mudança, a função anterior. Acrescenta lá, porque aí eu já vou encaminhar. A gente coloca para a maioria colocar nas observações. É porque se não for colocar, o relatório vai ficando enorme.
Mas nesse caso for, a gente coloca. Mas assim, a gente não vê porque são com tantos detalhezinhos, se for colocar tudo, vai dar coisa demais. Aí, essas particularidades a gente coloca na observação. Né? Por exemplo, justamente isso que ele perguntou. Ele vai desenvolver uma atividade temporária. Aquilo tem que vir. Aí tem empresa que coloca o seguinte, por exemplo, um exemplo clássico. O rapaz lá que mexe na câmara fria que transporta, faltou porque machucou, ou ausentou porque a esposa ganhou neném, ou vai casar, que é 5 dias. Aí vai pegar um outro funcionário que está na outra função. Aquele período ele tem que ser avisado lá na hora do periódico que ele vai desempenhar aquela função. Aí faz aquela alteração. Mas não é assim. Alexandre, o pessoal aqui não respeita as 21 horas, não. Mas não, tranquilo. Todo mundo embora, entendeu? Então, justamente isso. Se tiver alguma coisa para finalizar, e quanto à integração do sistema de vocês com o nosso programa, a gente vai ver isso e futuramente, na hora que ficar o Leonardo com o Kleber acertar, a gente passa a combinar. E como acho que o prazo não vai dar tempo de você deixar valores, certo? Acho que você poderia encaminhar para o sindicato a tabela sua direitinho, uma tabela que poderia ser bem acessível para nós aqui, como parceria, e a gente colocaria no nosso site divulgando e a gente marcaria uma outra reunião. Talvez. Eu acho até melhor quando for, porque essa parte a gente já falou, na hora que tiver parametrizado, fazer uma nova reunião, mostrar parametrizado, já vir com os valores também, apesar que já vai estar aqui, colocar valores, e outras situações e abrir para perguntas para que vocês tirem todas as dúvidas e que vinham aparecer também, porque vai aparecer muitas. Correto, porque caso contrário, o pessoal parece que tem um compromisso às 21 horas, vai embora mesmo, entendeu? Então é melhor a gente dar por encerrado, agradecer a presença de vocês, viu? E a gente espera justamente essa recíproca de estar podendo informar mais e depois, a hora que nós falar os programas, ficar conversando, a gente marca um encontro justamente para só demonstrar isso aí. Nós estamos à disposição. Okay. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, sindicato.